Bom dia, graça e paz. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Hoje, lendo no livro do profeta Daniel, capítulo de número 5, que diz: O rei Belsazar deu um grande banquete a 1.000 homens importantes do seu reino e bebeu vinho na presença deles. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém, para que ele, os homens importantes do reino e as mulheres e concubinas do rei os usassem para beber vinho. Então trouxeram os utensílios de ouro que haviam sido tirados do templo da casa de Deus em Jerusalém e beberam neles o rei, os homens importantes do reino e as mulheres e concubinas do rei. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram os dedos de mão humana que começaram a escrever na parede caiada do palácio real, no lugar iluminado pelo candelabro, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então o semblante do rei empalideceu e os seus pensamentos o deixaram perturbado. Suas pernas bambearam, seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em alta voz que fossem chamados os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. O rei disse aos sábios da Babilônia: Aquele que ler o que está escrito na parede e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será o terceiro homem mais importante do meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o que estava escrito na parede, nem revelar ao rei a sua interpretação. Com isto, o rei Belsazar ficou muito perturbado e o seu semblante se tornou cada vez mais pálido. Os homens importantes do reino estavam perplexos. A rainha mãe, que tinha ouvido os gritos do rei e dos homens importantes do reino, entrou na sala do banquete e disse: Que o rei viva eternamente. Não deixe que os seus pensamentos o perturbem, nem fique assim tão pálido. Há aqui no seu reino um homem que tem o espírito dos santos deuses. Nos dias de seu pai, se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. O seu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o seu pai, o rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porque nesse Daniel, a quem o rei tinha dado o nome de Beltesazar, se acharam espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis. Portanto, chame Daniel e ele dará a interpretação. Então Daniel foi levado à presença do rei. O rei falou com Daniel e lhe perguntou: Você é aquele Daniel dos exilados de Judá que o rei meu pai trouxe de Judá? Tendo ouvido dizer a seu respeito que o Espírito dos deuses está em você e que em você se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser trazidos à minha presença os sábios, os encantadores, para lerem o que está escrito na parede e me darem a sua interpretação. Mas eles não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer que você é capaz de dar interpretações e solucionar casos difíceis. Portanto, se você puder ler o que está escrito e me revelar a sua interpretação, você será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será o terceiro homem mais importante do meu reino. Então Daniel respondeu e disse na presença do rei: O senhor pode ficar com seus presentes e dar as suas recompensas a outra pessoa. No entanto, vou ler para o rei o que está escrito na parede e lhe darei a interpretação. Ó rei, o Deus Altíssimo deu o reino a Nabucodonosor, seu pai, bem como grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, pessoas de todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. Exaltava uns e humilhava outros. Mas quando o coração dele se elevou e o seu espírito se tornou orgulhoso e arrogante, foi derrubado do seu trono real e perdeu toda a sua glória.
Foi expulso do meio dos filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e passou a morar com os jumentos selvagens. Comia capim como os bois, e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que reconheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. E o senhor rei Belsazar, que é filho de Nabucodonosor, não humilhou seu coração, mesmo sabendo de tudo isso. Pelo contrário, se levantou contra o Senhor do céu, mandou trazer os utensílios do templo dele, para que o Senhor, ó rei, as suas mulheres e concubinas, juntamente com os homens importantes do reino, bebessem vinho neles. Além disso, o Senhor deu louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, não sabem nada. Mas o Senhor não deu glória a Deus, em cuja mão estão a sua vida e todos os seus caminhos. É por isso que ele enviou aquela mão que escreveu na parede. E o que está escrito é isso: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, Deus contou os seus dias do seu reino, ó rei, e pôs um fim nele. Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. Pérez, o seu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Então Belsazar mandou que vestissem Daniel de púrpura, que lhe pusesse uma corrente de ouro no pescoço e que proclamasse que passaria a ser o terceiro no governo de seu reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos caldeus, foi morto, e Dario o Medo se apoderou do reino quando tinha mais ou menos 62 anos de idade. Aleluia! Louvado, exaltado, glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus, um Deus que governa todas as coisas, que levanta reis e derruba reis, e que a sua vontade soberana se cumpre cabalmente. Vamos orar? Louvamos o teu nome, Senhor, por mais um dia de vida, por mais uma noite de descanso, pelo teto sobre as nossas cabeças, pela roupa que vestimos, pelo alimento que comemos, pelo acesso livre que temos à tua presença, pelo novo e vivo caminho que Cristo Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Te louvamos pela história da redenção em Cristo Jesus, a revelação especial de Deus através da tua palavra, por esse texto lido no livro do profeta Daniel, em que o Senhor mostra que o Senhor continua reinando e governando sobre todas as coisas. Mesmo quando as pessoas não reconhecem isso, o Senhor ainda é o soberano. E assim como o Senhor julgou e condenou o rei da Babilônia, Belshazzar, e tomou o seu reino em apenas uma noite, assim também o Senhor continua reinando, estabelecendo reinos e tirando reinos. À medida que a iniquidade do povo chega ao seu limite, o Senhor dá um basta. Muitos governantes, muitos reis, muitos soberanos ao longo dos séculos reinaram e fizeram o que acharam melhor, até o dia que o Senhor disse basta. E quando o Senhor diz basta, tudo encerra e o Senhor levanta novos governantes. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Clamamos neste momento pela nossa nação, a nação brasileira, que tem vivido debaixo de um jugo pesado, em que os valores da tua palavra, os valores da fé, os valores cristãos, os valores da família têm sido atacados, vilipendiado, zombado a cada dia, até o dia que o Senhor dizer basta. Mas clamamos para que o Senhor tome e tenha misericórdia da nação brasileira, tenha misericórdia do povo brasileiro, tenha misericórdia da igreja brasileira. Que o Senhor dê à igreja sabedoria, discernimento, fidelidade, para que possa viver o evangelho e proclamar as boas novas de salvação em Cristo Jesus e defender os valores da tua palavra, os valores da família, com ousadia, com fé e com fidelidade. Que a tua igreja não se misture com as coisas deste mundo, mas que possa ser um arauto a proclamar
as boas novas de salvação e a proclamar o juízo de Deus sobre tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Clamo pela tua igreja, dá fidelidade à tua igreja, dá ousadia à tua igreja, dá unção à tua igreja. Que a tua igreja proclame as boas novas de salvação, com fidelidade, com sabedoria, com autoridade e com respeito. E que assim o teu nome seja exaltado e glorificado. Que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra em nossas vidas, na vida da tua igreja e na nação brasileira. É assim que oramos, agradecidos no nome santo de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus em Cristo nos abençoe. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos e até a próxima, se o Senhor assim permitir.